Shalom Lekulam, sejam todos bem-vindos a este canal. Estou lendo um livro fantástico e eu sempre, quando eu começo uma leitura legal, eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre o que eu estou lendo, né? É uma indicação de livro? Eu normalmente eu já faço essa indicação enquanto eu estou lendo, porque eu vejo que o livro é bom, tá? Então eu já me animo e faço essa indicação para vocês, tá? E posteriormente, ao finalizar o livro, se eu confirmar que ele realmente é bom, aí eu trago mais partes para vocês e falo um pouco mais sobre o livro, tá? E o livro que eu estou lendo neste momento se chama O Caminho, usando a sabedoria da Kabbalah para a transformação e plenitude espiritual, de Michael Berg, tá? É este livro aqui. Este livro você encontra ele nos sebo virtuais mesmo, né? Vai lá na estante virtual, você encontra esse livro aí com preço acessível, tá? E ele é do Michael Berg, aquele cabalista que faz parte não, eles são os caras, né, que fundaram o Kabbalah Center, né, que tem lá nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo. E são grandes estudiosos e grandes também desenvolvedores da atual forma de se pensar a Kabbalah, né, trazendo aberta para todos, mesmo não sendo judeus, né, porque antigamente a Kabbalah ela era muito restrita a poucos, né, e modernamente pessoas de grande coragem, seguindo as próprias definições da Kabbalah mesmo, de não só receber, mas também de transmitir, começaram a transmitir esse conhecimento para todas as pessoas. Então é muito interessante. Esse livro aqui, ele faz, gente, como que uma introdução ao estudo da Kabbalah. Então ele nos ajuda a compreender toda a necessidade do estudo da Kabbalah, compreender como se faz seguramente esse estudo da Kabbalah, nos dando os passos iniciais da compreensão daquilo que está estudando. Então ele é muito legal, porque muitas vezes a gente pega material de Kabbalah, muito esparso por aí, acaba se tendo dificuldade para compreender o que realmente os cabalistas estão querendo dizer, acha complicado, acha difícil e acaba largando de lado. Eu, por muitas vezes, eu peguei livros de Kabbalah, tentei ler, não entendi muito bem, larguei de canto, para tentar novamente depois. Peguei livros de Kabbalah hermética, que é bastante difícil, bastante simbólica, não entendi bolhufas, larguei de canto, né? E continuei meus estudos em outras partes e fui sempre relegando para mais para diante, né? E agora, neste momento da minha vida mais maduro, né, nos meus 51 anos, eu estou estudando com mais afinco a Kabbalah, inclusive estudando até o hebraico, né? Que é um desafio muito legal. Eu adoro estudar línguas. Eu aprendi o inglês praticamente sozinho, né? Eu não tive aulas de inglês, mas acabei aprendendo legal inglês sozinho, fazendo cursinhos em casa mesmo, né, pegando livros, etc. E assim eu fui aprendendo, né. E agora, da mesma forma, eu estou fazendo com o hebraico, estou aprendendo também o hebraico por mim mesmo, pegando material aqui, outro acolá, né. Então, a diferença aqui no hebraico, eu estou tendo um auxílio aí do meu sobrinho que morou em Israel por um tempo, era para ter morado em Israel também, acabei não indo, né, e aí sim aprenderia muito rápido, né, o hebraico, mas como eu não fui, né, então eu estou aprendendo aí sozinho, pegando os livros, etc. E quando eu posso, eu converso com meu sobrinho e a gente troca umas ideias sobre o assunto e eu aprendo mais, né. Mas voltando aqui ao livro que eu estava falando, do Caminho, ele é muito legal porque ele dá todo o início ali, inclusive falando da questão da criação dentro da Kabbalah, né? Como foi o início de tudo. E isso é importante porque nos faz compreender o nosso lugar no universo, faz com que a gente compreenda como é que tudo se deu início e o porquê da gente estar aqui na Terra, né? O porquê da gente passar por determinadas coisas e qual é o nosso grande objetivo.
Então, quando os cabalistas falam lá do Bereshit, que é a Gênesis, e daquelas histórias que a gente conhece lá do começo, que parecem às vezes tão infantis, de Adão e Eva, a árvore, etc., né? Na verdade, tem um grande simbolismo por trás que muito nos ensina. Só que a gente tem que saber ler, né, esse simbolismo. Dentro da Kabbalah, a gente aprende que existe o que chamam de pardês, que são vários níveis de leitura e compreensão da Torá, né, da Bíblia do Antigo Testamento. Então, como se ler e como se compreender. A gente pode ler literalmente a Bíblia, né, a Torá. A Torá é a mesma coisa que o Antigo Testamento, porém na Torá são 5 livros, né, os 5 livros de Moisés, e o Tanakh seria a parte inteira do Antigo Testamento, tá? Mas normalmente a gente se refere à Torá como o todo, né, do Antigo Testamento. Mas enfim, quando você vai ler essas histórias, existem várias formas de se ler essa história. Você pode ler a história pela primeira forma, que é literal, né? Você vai pegar a historinha ali e ler literalmente como está escrita ali, sem interpretação nenhuma, tá? E isso acontece com muitos cultos evangélicos que pegam a Bíblia e leem ela de forma literal, tá? Aí depois tem uma segunda forma de ler a Bíblia, aonde você vai buscar interpretações do que está escrito ali, tá? Essa é uma segunda forma de ler a Bíblia, com interpretações do que tem ali, né? O que quer dizer aquela árvore, o que quer dizer Adão. Por exemplo, Adão, a gente pega no hebraico, Adam, né, que significa humanidade, no geral, né? É uma palavra para humanidade, Adam. E aí nós temos a terceira forma de ler a Bíblia, que aí a gente vai ler de uma forma mais filosófica, muito parecido com a segunda forma, porém a gente vai abordar de uma forma mais filosófica, mais aprofundada, aquela interpretação que é feita, né? E por fim nós temos a quarta e última forma, Sod, que é então a parte que a gente vai usar o oculto, vamos dizer assim, né? É uma leitura baseada em ensinamentos mais profundos, ensinamentos mais ocultos, muitas vezes engloba gematria, né, que é o estudo da parte numérica da Kabbalah, né, a numerologia. Então a gente pega essa parte aí da gematria e aí é uma forma de interpretação muito mais complexa daquilo ali, tá? Então, tendo essa compreensão do pardês e como se lê ali, a gente também vai ter uma compreensão diferente de como que a gente interpreta aquelas histórias antigas. E é isso que é feito ali no livro, a interpretação daquelas histórias antigas, e aí ele explica logo no início, assim, toda aquela questão da criação e como aquilo ali se assemelha muito com a ciência atual, quando se fala do Big Bang, né, como surgiu tudo, e da mesma forma se fala ali de como surgiu tudo na versão cabalística, né, do que se tinha inicialmente na luz, a luz de Deus, né, e como aquela luz de Deus e a necessidade que Deus tinha de compartilhar, essa luz ela vai se expandir, né, ela vai sair de si. E é um tanto quanto complexo, porque se você for parar para analisar, quando a gente, né, vê a questão da criação, a gente vê que a gente fala em expansão, né, do Big Bang, quando há aquela explosão, entre aspas, e se expande, mas se expande para onde? Pois não havia tempo, não havia espaço, né? Então esse expandir teria que haver um espaço, mas não havia espaço. É como se fosse se expandindo e se criando ao mesmo tempo. Então se explica isso dentro da Kabbalah, né? E aí se diz que a única real criação é o cli, o vaso, ou aquilo que o receptáculo
receptor, tá? E esse receptor vai receber a luz, e mas por ele receber a luz, ele vai, por ser parte também da luz, porque tudo é parte da luz de Deus, ele também sente a necessidade de se integrar ao compartilhar. Mas como ele não tem essa capacidade de compartilhar como Deus, quando ele recebe toda essa luz, ele se quebra. E quando ele se quebra, ele se expande, e aí surge como cacos, todos os planetas e estrelas, etc, etc. Enfim, é algo muito interessante, pessoal, que é mais legal que vocês lendo aqui do que eu tentando explicar, né? Talvez eu não consiga explicar tão bem, mas vocês lendo aqui vocês vão entender. E aí a gente vai entendendo que a gente é parte dessa luz que vem de Deus, nós somos partes desses cacos estilhaçados que saíram lá do grande receptor dessa luz, e que nós carregamos dentro de nós essa necessidade de receber, né, toda essa luz, mas também a gente nunca está completamente feliz quando a gente não compartilha. Essa necessidade de compartilhar é tentar se aproximar mais de Deus e da luz de Deus, e quando a gente compartilha, a gente é muito mais feliz, tá? Então, tudo isso é muito interessante, gente. E ele fala aqui sobre isso logo no começo do livro, e ainda vai ir muito mais adiante, muito mais coisas interessantes, e nos explicando como a gente encontrar nossa própria felicidade, né? Nossa própria compreensão de por que estarmos nesse mundo, e como a gente pode até encerrar o nosso ciclo de reencarnações evoluindo aí de uma forma muito linda, né? Para próximo de Deus, que é o desejo de todos nós. Então, pessoal, fica aí essa indicação desse livro, O Caminho, tá? Ainda vou trazer mais coisas para vocês desse livro, porque ele é realmente fantástico, e eu espero que vocês se animem em comprar e ler este livro, tá? Até vou dizer aqui o que diz atrás: o caminho foi escrito não somente para colocar em suas mãos as ferramentas da Kabbalah, mas também para lhe dar uma compreensão de como elas devem ser empregadas, e as grandes coisas que podem realizar quando usadas conforme designou o Criador. Este livro não trata apenas de ação, nem só de entendimento. Ele trata da natureza entrelaçada de sabedoria e ação, e o objetivo final que elas compartilham, que é a transformação da nossa alma. E essa transformação só é possível quando a gente aprender a receber e a doar. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aí essa dica. Paz profunda. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.